Oi, gente rica, que livro lindo! Eu já li o livro de Neemias algumas vezes na Bíblia, mas eu preciso dizer o mesmo que disse quem escreveu o prefácio desse livro, ou seja, as respostas e segredos simples que vamos encontrar aqui fez com que o autor, Rick Warren, tenha chegado ao lugar que ocupa. Apesar da história de Neemias vir na Bíblia depois do livro de Esté, historicamente a rainha Esté se passou assim uns 30 anos antes da história de Neemias. E talvez Deus tenha feito tudo isso para que ele pudesse obter o favor do rei. Neemias é inspiração para esse livro e ele é assim sensacional. Você precisa ler Liderança com Propósitos. Esse livro é simplesmente fantástico para você ser impactado e transformado com a aplicação desses mesmos princípios. Este livro, assim, diferentemente de muitos outros, ele foca o líder e não as ferramentas da liderança. Será que você está pronta para ouvir o meu resumo e o que mais me chamou a atenção nesse livro? Então sente, respire profundamente, relaxe, prepara a pipoca, pega papel e caneta para anotar todos os insights e simbora comigo. Antes, se você ainda não me segue, passa a me seguir, né, para ser avisado de todas as minhas postagens. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Cristiane Oliveira. Dei uma espiada aqui na minha playlist, que além dos livros, eu faço resumo das mulheres bíblicas, seus legados, tenho também alguns vídeos sobre diversos insights e conto algumas histórias de como eu comecei esse trabalho. Deixa também o seu like para me motivar e criar mais vídeos como este para você. Compartilhe com seus amigos. Comece a exercer a sua liderança agora, indicando esse vídeo para os seus amigos, deixando de ser egoísta e de querer informação só para você. Eles vão gostar. Você não gosta quando recebe assim, indicação de um amigo para ver um vídeo bem legal, que vai trazer informações interessantes e acrescentar para a sua vida? Então, já deu tempo de pegar pipoca e tudo mais? Então, vem comigo, simbora! Eu vou começar a te contar que existem assim muitos líderes religiosos e seculares no mundo de hoje, mas estamos enfrentando uma crise generalizada de ausência de liderança saudável. O mundo nunca precisou tanto de liderança autêntica e bíblica como está acontecendo nos nossos dias, quando grande parte da crise de valores, na família, na sociedade, nas escolas, na igreja, nos poderes políticos, diz respeito a problemas de liderança, incluindo o caráter do próprio líder. Anota aí no seu papel, com todas as letras maiúsculas, uma palavrinha muito importante. C-A-R-A-T-E-R. Caráter. Nós sofremos hoje uma epidemia avassaladora de liderança egocêntrica na sociedade e assistimos assim uma crise sem precedentes de corrupção e imoralidade na igreja, nas organizações e no ministério. E uma crise de egocentrismo vergonhosa no chamado magistério, que reina absoluto. Os noticiários e os comportamentos atestam isso com facilidade. Nada acontece até que haja um líder. Essa é uma lei da vida que a história demonstra. Enquanto não apareceu um homem chamado Martin Luther King que disse I have a dream, tenho um sonho, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos não era nada. Da mesma maneira, o programa espacial da NASA quase não existia, até que o presidente John F. Kennedy disse: vamos colocar um homem na Lua antes que termine essa década. Ou quando um homem chamado Ray Kroc disse: eu quero comida rápida, a bom preço e num ambiente limpo. Aí nasceu toda uma indústria chamada fast food. E por aí vai, com inúmeros exemplos. Liderança é influência. Saiba que cada vez que você influencia uma pessoa, você está assumindo a liderança. Portanto, a questão não é se você é ou não é um líder. A pergunta é, você é um bom líder? Sabe qual é a prova da liderança? Alguém está seguindo você? É isso, simples. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Paulo disse, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo.
John Maxwell nos oferece uma parábola a respeito de liderança. Quem pensa estar guiando sem ninguém que o siga, está apenas dando um passeio. Uau! Se você precisa lembrar que as pessoas que você é o líder, então você não é o líder. Você está só passeando pela vida. Sabe qual é o fundamento da liderança? Leia a primeira palavra que eu pedi para você escrever em letra maiúscula. Não escreveu? Esqueceu? Volta o vídeo, vai lá ver. Reputação é o que as pessoas dizem que você é. Caráter é o que você realmente é. Deus quer usar a sua personalidade tal como Ele te criou. Observe os 4 temperamentos diferentes dos líderes que temos na Bíblia. Paulo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico e Abraão era fleumático. Cada um era diferente dos outros, mas tinham em comum o caráter, que é a coisa que importa para a liderança. Gente, a liderança pode ser assim aprendida. Não existe líderes natos. As pessoas se convertem em líderes assim pela forma como respondem às circunstâncias. Os líderes se levantam, caem, se levantam novamente de acordo com as decisões que eles tomam. Quando o líder deixa de aprender, ele deixa de ser líder. Os líderes são sensíveis diante das necessidades das pessoas que os rodeiam. Este é o primeiro princípio de liderança que encontramos no livro de Neemias. Deus usa pessoas que se importam com o que Ele se importa. Deus sentiu que, Ele estava triste porque os muros de Jerusalém estavam caídos. E aí Neemias se importou com o que Deus estava se importando. Isso aqui faz um líder. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Você lembra desse versículo, né? Antes de confiar um ministério próprio, Deus quer ver como nós nos comportamos diante da liderança de outras pessoas. Deus não busca, nos líderes, capacidade, como busca credibilidade, confiabilidade e disponibilidade. Sabe por quê? Ele capacita os improváveis. Muitas pessoas estão buscando, esportes radicais e adrenalina. Não há emoção maior do que a gente se deixar usar por Deus no seu reino. Jesus foi a pessoa mais radical que eu já ouvi falar em toda a minha vida. O líder inteligente, ele não faz nada antes de orar, porque dá à oração a mais alta prioridade. Já os perdedores, eles fazem da oração o seu último recurso. Quando não tem mais nada para fazer, eles vão lá e oram. Isso já aconteceu com você? Pois é. Neemias era um homem de ação, que se mostrou um grande líder. Os muros estavam destruídos durante, quase 9 décadas. E eles foram levantados em 52 dias. Menos de 2 meses, gente. Isso é muito muro. Eu tive a honra, por 2 vezes de rodear o muro atual de Jerusalém, que não é mais o mesmo que Neemias construiu. E eu fui sozinha, orando e profetizando por todos os moradores daquela cidadela, muçulmanos, judeus, armênios, cristãos, que vivem nos 4 bairros, que têm população maior do que muitas cidades que eu conheço. O cara, gente, foi muito fera. Neemias, ele nasceu na Babilônia, né? E durante, os 70 anos de exílio, o seu povo, ele não conheceu Jerusalém e ele queria ajudar a cidade onde o Eterno de Israel colocou seu nome. Incrível quando os judeus, do mundo inteiro, porque eles foram espalhados pelos 4 cantos da terra, né? E eles sonham pelo menos um dia pisar na terra. Isso, é muito importante, gente. Eu não sou judia, né? Eu sou cristã, mas Deus me deu o privilégio, por 3 vezes, andar literalmente sobre a Bíblia. Cada uma das vezes, eu permaneci 30 dias. E o meu coração, a minha alma, sentem saudades de lá. Eu fico imaginando Neemias, que era judeu, seus avós, bisavós, tetravós, que viveram nessa terra da promessa. Uau, que incrível! Eu vivi, gente, 90 dias na dependência de Deus em Israel.
Vocês vão ler os meus livros que eu já escrevi sobre isso, ou meu podcast, vão ouvir. E Neemias também viveu na dependência de Deus, porque a oração dele se converteu na sua primeira reação diante dos problemas que o seu povo estava passando, com os muros caídos, sabe? E a falta de segurança na cidade eterna de Deus. Tem um versículo que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como asas, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você já ouviu ele, né? Pois é. Quando você orar, pergunte a si mesmo: por que Deus responderia às minhas orações? Por que eu posso pedir para ele responder? O autor desse livro, ele conta uma história muito legal de um homem que morreu e foi para o céu. E lá, para onde quer que ele olhasse, ele encontrava assim armazéns. E aí ele perguntou, né? Para que são esses armazéns todos aqui? E alguém virou para ele e respondeu: aqui é onde armazenamos os dons e as bênçãos. E aí ele pediu para Deus, sabe, para ver os armazéns. E ele ficou surpreso, porque ele viu riquezas muito superiores a tudo que um ser humano podia imaginar. Riquezas para satisfazer necessidades espirituais, necessidades nas relações, necessidades materiais. E as etiquetas de todas elas diziam: nunca foram reivindicadas. Uau! Deus nunca fecha o seu armazém enquanto você não fecha a sua boca. Deus tem muito mais desejo de te abençoar do que você tem de receber as suas bênçãos. Mas você precisa reivindicar as promessas de Deus. Peça e Ele te dará. Você tem orado a Deus? Tem rezado? Sabe, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Eu sugiro que você escolha uma hoje e comece por ela. Agora, depois do vídeo, tá? Se você começar hoje pedindo a primeira, só vai restar 6.999 para você pedir, tá? Bom, se você não pode pedir a Deus que abençoe o que você está fazendo, talvez o melhor seja começar a fazer alguma coisa diferente, porque Deus não quer que você desperdice a sua vida. Você precisa fazer uma oração de convicção, de confissão, uma oração segura de compromisso. O autor explica cada uma delas nesse livro maravilhoso. Os líderes, eles pensam em tudo, detalhadamente, e se preparam para as oportunidades que são únicas. Pense que se passar por cima de uma oportunidade que Deus colocou no seu caminho, você pode estar perdendo o propósito divino para a sua vida. Preste atenção. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele orou por 4 meses e planejou tudo. Às vezes a gente está orando 2, 3 dias e a gente já está cansado, não é verdade? Neemias sabia o que e como ele sabia, ele já estava pronto. E quando o rei perguntou o que ele queria, ele sabia responder na lata, exatamente o que ele precisava. Os líderes, eles precisam de um tempo, de um lugar específico para pensar e para orar e para planejar. As escrituras dizem que os sábios sempre fazem 3 perguntas: onde eu estou, onde eu quero estar e como eu vou sair daqui até lá, como eu posso chegar lá. Imagine naquela época em que ninguém podia entrar na presença do rei com uma cara triste, principalmente o seu copeiro. Mas a situação estava tão difícil para Neemias que ele não conseguia mais esconder a sua tristeza. Até que o rei perguntou: o que está acontecendo com você, Neemias? E aí ele então fez uma oração de SOS para Deus. Sabe como é que funciona? Aquela assim: Deus meu, me dê as palavras de sabedoria para dizer agora. Pronto. Isso é uma oração SOS, rapidinha. E apesar do medo, ele enfrentou a situação, porque o rei tinha um poder de vida e de morte. Então, ele escolheu as palavras certas e disse ao rei que estava frustrando ele, né? Os líderes, eles fixam metas e traçam e determinam limites. A meta dele estava definida. Para fixar uma meta, você deve se perguntar: o que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter? Você precisa saber disso. Não tenha medo de fazer planos grandes. Deus se encanta com planos grandiosos.
Gente, dá o mesmo trabalho, né? Um plano pequeno, um plano grande, vamos fazer grande, né? Os líderes preveem os problemas e pensam nos detalhes. Neemias pediu cartas para atravessar várias províncias, entre o Iraque até Israel, que são mais ou menos 1.500 quilômetros, aproximadamente, tá? Depois, ele pergunta sempre para você o que pode me deter, para você saber o que pode dar errado. Seja uma pessoa resolvedora de problemas. Os líderes, eles calculam o preço, porque tudo na vida tem um preço. Neemias apresentou ao rei toda uma lista de petições. Primeiro ele disse, né? Eu quero que me deixes ir. Depois, quando o rei deixou, ele falou: quero que me deis a tua proteção, de que necessito para chegar até lá na terra prometida. E aproveitando a oportunidade, eu quero que o Senhor seja assim, o Senhor a pagar o projeto. Uau! Quanta audácia dele. Imagina, gente! Eu tenho uma frase que diz o seguinte, está escrito no meu livro: para viver grandes coisas é preciso ousar, é preciso ter fé. Fui ousando que eu fui parar sozinha 3 vezes em Israel para viver experiências incríveis. Depois leia os meus livros, tá? Deus tem oportunidades magníficas esperando por você. Mas você tem que estar preparado para ir ao encontro dessas oportunidades quando elas aparecerem, entrassem de cabeça apesar do medo. Não tenha medo de pedir ajuda, porque ninguém pode realizar tarefas sozinho. O sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Tem um plano. Um líder avalia a ação ideal, porque sabe que as pessoas negativas expressam melhor suas ideias do que as pessoas positivas. A maior, motivação da vida não é a interna nem a externa, mas a eterna. E quando o povo viu a mão de Deus naquilo, a visão deixou de pertencer somente a Neemias. Agora pertencia a todo o povo. O segredo havia sido revelado. Pessoas seguem líderes, não seguem programas. Um líder responde à oposição com rapidez e firmeza. E a hostilidade cresce à medida que o projeto avança. Eles começam a zombar de você. Gente, os muros estiveram em ruínas por quase 90 anos. E eles perguntam, por acaso vão construir agora? E Neemias conseguiu transformar uma comunidade de hebreus assim, hostil, em uma equipe motivada. E ele conseguiu fazer isso em apenas 3 dias. Um líder, ele seleciona uma equipe. Você precisa aprender a trabalhar com os que querem trabalhar. Para de ficar tentando motivar aqueles que não querem nada. Pois sempre terão aqueles que são egoístas, presunçosos, preguiçosos, que se sentem bons demais para trabalhar. Trabalhe com aqueles que querem se envolver. Esses são os que funcionam em equipe. Um líder, ele sabe delegar tarefas e não tem medo. Essa eu acho que é a parte mais difícil da liderança. Pode chegar até a ser duro, né? Soltar algo e confiar nos outros. Mas, olha, se a gente parar para pensar que Deus, o nosso Criador, do universo, do mundo, de todas as coisas, nos confiou a sua obra, talvez pareça assim mais fácil a gente delegar o nosso projeto para outras pessoas, né? Divida as grandes metas em tarefas pequenas. Faça com que as pessoas saibam e sintam que o projeto também pertence a elas. Assim elas vão trabalhar com mais dedicação, quando tem um interesse pessoal. Foi assim que aconteceu quando Neemias permitiu que cada um trabalhasse próximo à sua casa, à sua região, do seu interesse, da sua família. Ele demonstrou um princípio de organização. O líder, ele promove a unidade. O fundador da revista Forbes, ele disse certa vez, a palavra sucesso se soletra EQIP, equipe. A colaboração é um princípio chave, necessário para boa organização. O Henry Ford, ele dizia, reunir-se é um bom começo. Manter-se juntos é progredir. Pensar juntos é ter unidade. Agora, trabalhar juntos é triunfar.
Você já viu como os gansos podem voar por volta de 70%, 72% mais longe quando eles vão naquela formação de V, né, do que quando eles voam sozinhos? Quem você pensa que ensinou isso para eles? Deus, é claro. Observa como os pássaros voam juntos naquela formação, é incrível. Aí, em relação aos homens, se um cair, o outro pode ajudar a levantar-se. Mas pobre é aquele homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar. Você já ouviu esse versículo, né? Pois é. Um líder, ele administra. As boas organizações se estabelecem com atividades e pessoas claras nas suas posições. E as coisas acontecem quando você inspeciona. Já parou para pensar nisso? Pois é. E um líder também, ele sabe agradecer. O reconhecimento é o princípio de uma boa organização. Se você quer que reconheçam o seu trabalho, faça com entusiasmo, que é uma palavra grega que significa possuído por Deus. Existe também um princípio que é 80/20, que significa 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Neemias, ele criou uma lista das pessoas que o ajudaram. Será que eu e você estamos na lista de Deus? Deus vai pedir para a gente contas do que nós fizemos, do que Ele nos deu. E Ele está fazendo uma lista, da mesma forma que Neemias fez a sua lista de reconhecimento. Vamos ficar ligados, hein? Os líderes, eles reforçam os pontos fracos. Porque eles precisam, sabe, edificar e lutar ao mesmo tempo. Seguir em frente. Não existe nada que pode substituir a perseverança. Ela é a prova máxima da liderança. Para tornar-se um líder eficaz, é preciso aprender a dizer a verdade, com amor. Um líder tem que ter cuidado, sabe, com aquelas pessoas que tentam fazer dele alguma coisa. Eles devem liderar pelo exemplo. E só deve pedir aos outros o que eles mesmos já estão fazendo. A liderança tem suas tentações. Cuidado. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Busque manter a sua integridade como líder. Alguém certa vez disse: não precisamos conhecer os homens chaves se conhecemos o homem que tem as chaves. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Desenvolva amor pelas pessoas. Discipline-se para buscar as recompensas eternas, não aquelas que estão aqui na terra. Quanto maior é a sua posição de autoridade, mais se espera de você e mais restrições são colocadas. E na realidade, você passa a possuir menos liberdade. A liderança exige muito. Enquanto os perdedores concentram a sua atenção nos seus direitos, dizendo: eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, os líderes concentram nas responsabilidades. Deus não nos chama ao sucesso, não. Ele nos chama à fidelidade. A consequência de uma liderança fiel é que Ele nos encomenda tarefas maiores, cada vez mais. Quando você chegar ao céu, você vai ter responsabilidades ainda maiores. Você sabia que a forma como você vive a sua liderança aqui na Terra vai determinar o seu potencial de liderança na eternidade? Pois é. Quando encontrar líderes que estão abusando do poder, esteja seguro, em primeiro lugar, que eles não têm reverência nenhuma pelo Senhor. Em segundo lugar, de que eles não amam as pessoas. Em terceiro lugar, que eles estão vivendo para o momento e não para a eternidade. Como a gente está vendo isso acontecer agora com os nossos políticos, não é verdade? Prefeitos, governadores. Não vou nem falar disso. Bom, o muro ficou pronto no 20º, esqueci o dia, de Elul, que é um mês hebraico, em 52 dias. Qual era o segredo de Neemias? Como é que ele pôde levantar em 52 dias um muro que ficou por décadas derrubado, sabe, na cidade?
porque ele não se deu por vencido. Ele continuou trabalhando até terminar. Este livro ensina 3 coisas importantes. Continue trabalhando, apesar das distrações, apesar da difamação e apesar do perigo. Mantenha comunicação constante com Deus, para que ninguém possa enganá-lo com uma mensagem secreta, dizer, sabe aquela pessoa que chega para você e diz, Deus me disse isso, isso, isso. Cuidado. Nunca permita que o medo faça você quebrar as regras de Deus. Os arqueólogos, eles desenterraram uma parte do muro, sabe? Que tem assim, o muro de Neemias tem assim uns 3 metros de um lado ao outro, por 3,5 metros de largura. Você sabe o que é isso? Eu pude ver com os meus próprios olhos. Isso é magnífico. Depois de milhares de anos, eu pude ver as evidências da fidelidade e perseverança de Neemias. Que evidências você e eu vamos deixar para que os outros encontrem? Como é que as pessoas, sabe, as gerações futuras vão saber que nós fomos fiéis a Deus? Isso é algo que vale a pena a gente pensar. Qual é o nosso legado? Tudo se edifica ou se derruba com a liderança. A forma mais rápida de obter um movimento é eliminar o seu líder. Jesus disse que quando se tira o pastor, espalham-se as ovelhas. E isso continua sendo certo até hoje. O líder necessita de um propósito motivador. Enquanto você não descobrir um propósito que impulsione a sua vida, tudo que você está fazendo é somente existir. As últimas palavras de Jesus aqui na terra foram, antes de subir à terra, foram assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Será que nós estamos fazendo o ID que ele nos ordenou? Pois é, pensa nisso. O líder necessita de uma perspectiva clara. Você sabe como adquirir sabedoria? Peça a Deus e aprenda a pensar como Jesus. O líder precisa de uma vida de oração, de perseverança, de coragem para seguir adiante, apesar do medo. A forma como nós comportamos diante das vitórias fala muito sobre nós, fala do nosso caráter e do nosso sistema de valores. Será que depois de conquistar uma das metas nós ficamos acomodados? Neemias, gente, passou de copeiro do rei para governador de Judá. Existem 2 tipos de líderes. Um é chamado de catalisador pelo autor, é aquele que coloca em movimento, é o idealizador, o empreendedor, né? Geralmente ele começa algo por ele mesmo. E à medida que a organização cresce, o empreendedor deve converter-se num executivo. E porque ele sabe que não pode se manter sozinho, né? O tipo 2 é o consolidador. É aquele que mantém um projeto em movimento, uma vez levantado. Ele é assim o executor, o consolidador, é aquele que desenvolve o que o idealizador projetou. Ele é o administrador, ele sabe fazer com que o projeto funcione sem problemas. O líder sábio, ele conhece os seus pontos fortes e fracos e os compensa por meio de uma equipe de trabalho. É muito raro encontrar um líder que seja catalisador e consolidador ao mesmo tempo. O líder eficaz, ele delega. O nosso ego precisa ser capaz de compartilhar a liderança. Mas procure o mesmo tipo de pessoas que Neemias buscou. Gente íntegra, piedosa e fiel. Cuide do que, sabe, obteve ou você vai perdê-lo. Nunca esteja seguro por ter conquistado um determinado nível de êxito, ou você vai se manter exposto. Registre o seu progresso, registre as pessoas, como você faz melhor até do que a sua contabilidade financeira. Neemias fez um censo, que eram as pessoas, ele contabilizou 49.942 pessoas. Depois de 70 anos, eles estavam acomodados na Pérsia e no cativeiro da Babilônia.
Regressar significava para eles dar um passo de fé. Era um povo de Deus e a sua decisão foi difícil, não foi fácil não. Mas eles queriam voltar para sua terra onde poderiam adorar ao Senhor. Deus se lembra de todos os passos de fé que nós damos e Deus reconhece. Essas listas são como assim um pequeno hall da galeria da fama de Deus. Milhares de anos mais tarde, nós podemos ler e conhecer os nomes daqueles homens que reconstruíram os muros de Jerusalém. Que fantástico isso, hein? Agora pensa, gente, se Deus fizesse uma lista de pessoas que estão fazendo a sua vontade hoje, será que eu e você estaríamos nela? Pois é. Com a leitura desse livro, nós descobrimos que para ser um líder, não é necessário ser uma pessoa carismática, efervescente, repleta de energia, mas é necessário ter caráter. A vida de Neemias nos ensina 8 características de grandes líderes: compaixão, oração, atitude positiva, concentração, criatividade, coragem, consciência limpa e convicções. Seu caráter é o que você vai ter na eternidade. Pensa nisso. Ele termina esse livro, o autor, né? Citando uma frase de Jesus que foi escrita nos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus, que diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, permanecerão para sempre. E eu faço agora, depois de um tempão, gente, nossa, muito tempo, acho que tem o quê? 32, quase 32 minutos, afinal o resumo é meu. E a conclusão é a seguinte: que cada um de nós deva ter compaixão genuína pelas pessoas que estão sofrendo. Não adianta a gente sentir compaixão se a gente não fizer nada. A gente tem que acreditar na causa, antes de dar o nosso tempo, o nosso dinheiro. E quando a gente tem intimidade com o Senhor, nós somos a torneira por onde jorra toda a água de Deus, a água que cura, que refresca, a água da vida eterna. E até os incrédulos vão perceber que a obra não é nossa, mas é de Deus. É isso aí. Obrigada, gente. Eu acho que eu já cheguei, sei lá, eu não enxergo direito? Acho que quase 33 minutos. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda a divulgar. Deixa o seu like e me aguarde, porque vem coisa boa por aí. Obrigada, um beijo para você. Até lá. Tchau.